Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Nós vamos ler no verso 29. Mateus, capítulo 22, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos repetir isso juntos? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Só as mulheres. Respondeu-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora só os homens. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Todos juntos. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse texto que nós lemos aqui nos coloca Jesus diante de uma situação que caracteriza um impasse radical. Aqueles com os quais ele está conversando são pessoas que se colocaram numa situação dificílima. De um lado, eles não conhecem as Escrituras. De um outro lado, eles não conhecem o poder de Deus. Eles em si mesmos faziam a síntese dessas duas ignorâncias supremas, do ponto de vista religioso. Nem conhecer a palavra e nem conhecer o poder de Deus. No meio evangélico, nos nossos dias, eu diria que dificilmente você encontra essa mesma síntese desgraçada acontecendo. Mas nós vemos com muita clareza uma polarização que de alguma maneira revela que o dilema está posto também no nosso meio. Nós temos entre nós aqueles que parecem razoavelmente conhecer as Escrituras, mas não conhecem nada do poder de Deus. E temos um outro grupo que parece conhecer bastante do poder de Deus e muito pouco das Escrituras. E é justamente sobre essa incapacidade de fazer os vasos se comunicarem, ou seja, de que haja carisma sobre aqueles que têm conhecimento e haja conteúdo denso, ético, nas vidas daqueles que têm extremas manifestações do poder de Deus em si mesmos. É nessa intenção de ver essas duas coisas ficarem juntas, positivamente falando, é que nós queremos conversar um pouco na noite de hoje. Eu diria o seguinte, que nós temos hoje no Brasil um profundo desencontro entre carisma e caráter. Quase sempre a gente vê gente com muito caráter, sem nenhum carisma, ou então gente com muito carisma e com muito pouco caráter. E parece que essa situação começa a se tornar mais ou menos aceita no nosso meio. Vai se tornando quase uma opção. Não, ele é do caráter, eu sou do carisma. Ou então alguém diz, não, ele é muito ruim de caráter, mas é bom de carisma. Aí o outro diz assim, ele é horroroso de carisma, mas o desgraçado tem uma conduta muito bonita. Outro dia, eu vi alguém dizer o seguinte acerca de um líder evangélico numa determinada reunião interdenominacional. Aliás, eu não ouvi diretamente, uma pessoa que estava sentada atrás é que ouviu e me contou. E disse o seguinte, que esse líder se levantou para ir ao microfone fazer uma pergunta a alguém que estava respondendo perguntas, e duas pessoas sentadas atrás fizeram o seguinte comentário: esse aí é o pastor fulano de tal, não presta, mas é um grande líder. Você pode entender isso? O que de fato aqueles dois estavam dizendo é o seguinte: de caráter ele é horrível. Se você receber um cheque dele, não espere descontar. Se ele assinar alguma coisa a você, não espere que ele vá pagar. Se ele prometer, não espere que ele vá cumprir. Se ele disser, não crê que vai acontecer, porque não vai. Em outras palavras, olho muito aberto para ele.
mas ele tem uma personalidade eletrizante. Ele é capaz de falar e as pessoas todas ficam ouvindo. Ele é elétrico. Ele tem uma chama. Há uma determinada coisa, há um tchan nele. Então ele não presta, mas é um grande líder. Outro me falou o seguinte acerca de um determinado líder que está por aí dando calote em todo mundo, fazendo negócios à torta e à direito nesse ano eleitoral, passando a mão no dinheiro dos políticos, botando boladas em cash no bolso, da maneira mais inescrupulosa possível. E essa pessoa conversando comigo, me perguntou por que eu tinha dificuldade em deixar que pessoas desse tipo se aproximassem de mim. Eu falei, olha, eu não sou santarrão, mas tem referências mínimas que não dá para negociar. Ele disse, não, ele não presta, mas o problema dele não é que ele não presta não, é só que ele é doido. Então a gente tem que relevar, porque o bicho é doidinho. Então para esse aqui, já se aplica aquela lei muito comum nos júris americanos, quando eles dizem lá que essa pessoa que faz barbaridades sofre de insanidade temporária, não é? Já viram isso nos filmes americanos? Quando eles dizem assim, não, é uma insanidade temporária, matou a mulher só depois que voltou a si. Então, ele faz essa maluquice todinha porque ele é doido. Ou de um outro lado, não apenas falando no pessoal que tem carisma e não tem caráter, a gente encontra a mesma coisa. Às vezes eu ouço declarações da seguinte maneira, fulano de tal foi um fracasso como pastor. Se ele te aconselhar, você chora de depressão. A mulher dele, quando está sem sono, pede para ele recitar um dos sermões dele ao lado dela na cama, que ela dorme na hora. E ele mesmo, quando perde o sono à noite, basta pensar num dos esboços que ele prega, que ele dorme. E os filhos dele estão todos frequentando uma igreja no outro lado da cidade. Mas ele tem uma cultura teológica enorme, o homem é um poço de saber. Por isso nós o fizemos professor do seminário. Isso é uma coisa interessante, né? E eu vejo toda hora esses polos do nosso meio. Ou gente com extremo carisma, sem conteúdo, ou gente aparentemente com muito conteúdo, sem nenhuma graça sobre as suas próprias vidas. Minha pergunta é, de onde é que vem tal desencontro? De onde é que vem essa esquizofrenia? Por quê que quem tem caráter não tem carisma, quem tem carisma nem sempre tem caráter? De onde é que isso surgiu? Agora preste atenção. No início eu disse que nós precisávamos dar carisma ao protestantismo e caráter ao pentecostalismo, mas é preciso deixar uma coisa clara aqui. É absolutamente importante fazermos uma distinção entre protestantismo e movimento protestante, e pentecostalismo e movimento pentecostal. Ou seja, é preciso fazer uma distinção entre protestantismo e pentecostalismo de suas origens qualitativas, ou seja, protestante e pentecostal. Quando eu estou falando de protestantismo, eu estou falando de uma coisa que virou uma cultura, que se tornou autônoma em relação àquilo que lhe deu origem. Quando eu estou falando de pentecostalismo, eu estou falando também de uma coisa que ganhou vida própria e que se tornou muitas vezes independente e autônomo daquelas coisas originais que lhe fizeram nascer. Ou seja, eu estou falando muito mais dos sistemas e das suas perversões, desaliados, desencontrados, desconectados de suas origens fundamentais, que são sadias. É nesse sentido que nós precisamos encontrar um caminho para dar carisma ao protestantismo e caráter ao pentecostalismo.
De onde é que vem a falta de carisma do protestantismo? Em primeiro lugar, eu diria que é remanescente do iluminismo europeu, porque o nosso protestantismo tem suas raízes profundas na Europa, num tempo em que o continente inteiro foi varrido pela ideia de que a razão era a deusa de tudo no universo. E por mais que o protestantismo jamais conscientemente tenha dito que cria e aceitava isso, no entanto, subjacentemente, de maneira extremamente sutil e subreptícia, esse espírito penetrou a mentalidade e a consciência protestante. Em segundo lugar, essa falta de carisma do protestantismo é filha do positivismo americano, a sua afirmação da capacidade humana ilimitada, aonde não se depende tanto de Deus, mas de si mesmo. Positivismo esse que, conquanto tenha tido num determinado momento da história um adensamento, ainda hoje sobrevive em muitas maneiras e expressões do pensar norte-americano, de onde procede também boa parte da nossa vivência protestante no Brasil. Situação essa que pode ser perfeitamente ilustrada pelo culto que houve no momento anterior ao lançamento da nave do ônibus espacial, o Challenger, que foi aquele que explodiu no ar. Um pastor estava ali junto com parentes dos astronautas e com o líder daquele projeto espacial. E ele então, depois de ler a Bíblia, disse: eu queria fazer uma oração pedindo a Deus para nos dar um bom tempo hoje, para fazer essas máquinas funcionarem todas muito bem, para que essa missão vá em segurança. E aí o líder do projeto interrompeu o pastor e disse: reverendo, dê apenas graças a Deus pela nossa grande inteligência, porque do tempo e das máquinas cuidamos nós e nós não estamos precisando de nenhuma ajuda. Só apertaram um botão e o mundo assistiu aquela bomba explodir e aqueles seres humanos morrer. Mas essa é uma manifestação extrema desse positivismo autônomo. Nós somos os sujeitos radicais do nosso próprio destino, não dependemos de ninguém e nem de Deus. Agora você diga, o protestantismo jamais disse isso, nunca disse e jamais dirá, mas essas coisas não são ditas, são espíritos que são assimilados, que são transformados em cosmovisão, em maneira de entender a vida. Gera uma autonomia enorme, onde a gente, para pregar, basta ter um sermão bem elaborado, não precisa orar, não precisa de carisma, não precisa de graça, não precisa de molho do Espírito, basta saber dizer coisa com coisa, basta poder concatenar pensamentos, basta poder ser bastante articulado. Ou seja, assim como se constrói uma engrenagem mecânica que joga um foguete no espaço, constrói-se qualquer outra coisa. A mente é autônoma. Em terceiro lugar, é a expressão sistêmica do universo fechado concebido pela modernidade do início deste século, onde se concebeu um universo que é um sistema fechado em si mesmo, um universo sem portas abertas, um universo onde tudo que existe, existe dentro dele, fora dele não existe nada, e dentro dele o que existe é aquilo que de alguma forma os nossos instrumentos de percepção detectam. Conquanto teologicamente falando, essa afirmação sempre tenha sido herética no protestantismo, que crê num Deus que é o outro, fora do sistema que ele criou, mas na prática, a nossa maneira de funcionar passou a ser sistêmica, profundamente dependente dessa visão de um universo fechado em si mesmo, onde Deus, para operar milagres, tem que pedir licença. Agora, de onde é que vem a falta de caráter do pentecostalismo? Em primeiro lugar, ela é filha de uma visão subjetivista da espiritualidade. A espiritualidade, não do Pentecoste original, mas das perversões
que dele decorreram se tornou profundamente subjetivista. Ou seja, aquilo que é importante não é importante para muitas pessoas, é só importante para mim. E aí, a minha conduta não é baseada em princípios muito claros, é baseado na minha compreensão profundamente íntima de algumas coisas que nem sempre são auferíveis pelos que estão do lado de fora. Para que caráter seja formado, é preciso que haja combinação de princípios, de valores, e ambos se transformarem em comportamento. A espiritualidade subjetiva está mais preocupada com se sentir bem do que com fazer o que é certo. Se eu estou me sentindo bem, se eu tenho paz no coração, então eu devo estar fazendo a coisa certa. Em segundo lugar, é o resultado de uma visão existencialista do universo ético que foi criado sem que se percebesse. Ou seja, conquanto se você conversar com algumas pessoas que estão praticando aos extremos a ética pentecostalista e disser que aquilo é existencialismo, essas pessoas vão morrer do coração. Vão pensar em Jean-Paul Sartre, vão pensar em Søren Kierkegaard, vão pensar em quem? Em Karl Jaspers, e vão dizer que de modo algum nós não queremos isso. Mas na prática é isso aí, porque é uma visão existencialista do universo ético, aonde se diz que a única lógica que vale é a lógica do coração. Nesse sentido, Deus pode falar contra si mesmo, se Ele falar através de uma visão. Ou seja, toda hora eu encontro pessoas dizendo o seguinte: eu sei que a palavra diz isso, mas eu tive uma visão, pastor. Eu sei que a Escritura Sagrada está falando isso, mas o profeta me disse outra coisa, pastor. Eu já até encontrei pessoas que me disseram o seguinte, já várias vezes: pastor, o seu problema é que o senhor é bíblico demais. O senhor outro dia chegou para mim e me disse o seguinte: olha, o que você falou me convenceu, teologicamente falando, é isso, mas meu coração não quer aceitar. O que eu faço? E aí constrói-se, a partir desse existencialismo, dessa coisa que não tem nada a ver com coisa alguma, é minha, é a tua verdade. Apesar de você dizer que Jesus é a verdade, e a palavra é a verdade, na hora final o que prevalece é a tua verdade. Isso é existencialismo puro. E mais ainda, eu diria o seguinte: é a expressão da exacerbação do universo místico sobre a referência moral. Em outras palavras, milagres autenticam qualquer coisa, até a vida do safado. Semana retrasada eu estava conversando com dois irmãos, num almoço, conversa vai, conversa vem. Um deles mencionou a atitude de uma determinada pessoa que andou dando aí 1000 golpes na praça. E aí falou em detalhes, eu fiquei ouvindo aquilo tudo. Aí um outro virou para mim e disse o seguinte: isso é uma coisa que eu não entendo, irmão. Como é que pode ele ter essa história de golpismo todo aí na praça, de estelionato, ser um tremendo 171, e ainda assim orar pelos doentes e os doentes ficarem curados, expulsar demônios e os demônios saírem? Como é que pode? Quer dizer, a lógica desse irmão era a seguinte: o texto de Mateus, capítulo 7, de 21 a 24, na cabeça dele teria que ser escrito diferente: apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a justiça, porque não expulsastes demônios, não fizestes milagres e nem profetizastes. Agora entrai na posse do meu reino,
todos vós, safados e estelionatários, porque em meu nome expulsastes demônios, profetizastes e operastes milagres. Falei, mas irmão, a lógica de Jesus é outra. O que Jesus está dizendo é que Deus não está interessado num monte de gente manifestando um monte de carisma se não houver caráter. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do prodígio. Deus é o Deus do prevalecer da mão e do dedo dele sobre todas as forças espirituais malignas, e ele é um Deus que age portentosa e maravilhosamente na história, mas ele quer agir sobretudo nas vidas de pessoas que andam em santidade com ele. E quando isso acontece, de cumprir-se o que Jesus diz, de que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em meu nome, em teu nome, fizemos isto, aquilo outro, e eu lhes direi: afastai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Jesus não está oferecendo um padrão de vida ministerial para ninguém. Ele está só dizendo que a você, que está envolvido com toda sorte de coisas extraordinárias, que milagres não autenticam o referencial moral. Milagres não autenticam coisa alguma. O que Deus está querendo é que você, de alguma forma, seja cheio de caráter e cheio de carisma. De outra sorte, você pode estar cheio de carisma, sem caráter. Ele vai dizer: eu não sei de onde é que você vem. Eu nunca te vi, nem mais gordo e nem mais magro. Agora, como é que se manifestam essas deformações? Olha aqui para mim. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo um monte de gente assim, num desconforto violento. Hoje de manhã eu li esse texto aqui para alguém, e a pessoa me falou: mas pastor, você tem o dom de provocar as pessoas, não é? Então, por mais desconfortável que você esteja, ouça em nome de Jesus. Hoje, pode ser que isso lhe soe penoso, doloroso, provocante. Daqui a um ano, setembro do próximo ano, você vai sentar aqui, depois de ter pensado um ano inteiro, e vai dizer para si mesmo que você sabe que você voltou, porque hoje, neste setembro, o que você ouviu aqui, por mais desconfortável que tenha sido, foi palavra do Senhor. Como é que se manifestam tais deformações? Primeiro, no protestantismo sem carisma. Como é que isso se manifesta? Inicialmente, mediante uma insuportável aridez na produção doutrinária. São doutrinas doutas, mas que não dizem absolutamente nada ao coração, conforme eu lhes falei ontem à noite. Segundo lugar, mediante a produção de uma liturgia filha do estruturalismo, uma liturgia absolutamente estruturada, com a mesma perspectiva e com o esquema do universo da lógica fechada. Tem tão começo, meio e fim, é tão fechadinha, tão amarradinha, que nem Deus tem chance de fazer umas santas invasões de vez em quando para ser Deus nessa liturgia estruturada. Terceiro, mediante a concepção de um modelo eclesiológico completamente sistêmico e funcional, e a visão organizacional anterior à reengenharia baseada apenas em funções, sem nenhuma perspectiva de usar as pessoas em função dos seus dons espirituais e pessoais. É apenas uma estruturação. A igreja é baseada nesse modelo eclesiológico, sistêmico, funcional, estruturalista, que não tem nada de carismático nem de orgânico em si mesmo. Quarto lugar, mediante a tentativa de carismatizar a tradição, a instituição e a verdade. É a unção que se evoca e se invoca sobre emblemas, sobre bandeiras, sobre logotipos religiosos, sobre templos antigos e sobre cadeiras santas de reverendos já morridos.
E ainda, mediante a vivência de um pudor doentiamente discreto. Isso é tão discreto, é tão discreto, é tão discreto que é doente. Isso me lembra que há uns anos atrás, numa determinada denominação brasileira, houve uma doutrina, a doutrina da discrição radical dizimal. Isso é terrível, porque o legalismo exterior serve apenas como fixador da agenda de tentações e neuroses que enfermam o caráter. E mais, através da hermenêutica alegorista, que permite, mesmo quando não é o caso, fazer com que qualquer texto da Bíblia sirva como base justificadora para o que quer que seja. Então, além do subjetivismo de algumas revelações que às vezes não tem nada a ver com a palavra, mas que são aceitas porque se diz que se choquem com a palavra de Deus, existe também um problema da interpretação alegórica da palavra. É quando alguém apanha uma ideia, se fixa nela, sai procurando aqui na Bíblia algum texto que dê para ser suficientemente maleável, flexível, espichável, manipulável, adaptável, ajustável, congruente de certa forma e de alguma maneira suficientemente plástico para caber na ideia que eu já tenho. E para isso, a hermenêutica alegorista, que é aquela que transforma asa de passarinho em asa delta espiritual, o que transforma pé de galinha em símbolo de passos do diabo, o que transforma qualquer coisa na coisa que for preciso, cabe como uma luva para produzir todo tipo de justificativa que de alguma forma afirme e justifique as minhas perversões de conduta e de caráter. Dá para encontrar maneiras de justificar qualquer loucura comportamental, se você assim o desejar, e aplicar uma hermenêutica alegorista que leia a Bíblia a seu favor. E mais, através da experiência de uma espiritualidade quase que exclusivamente baseada no valor do extraordinário. E a lógica é a seguinte: o extraordinário se justifica a si mesmo. Não é o fim justificando o meio, é o meio justificando a si mesmo, independentemente do fim ser perceptível ou afirmado na Bíblia. Apenas para ilustrar isso. Algum tempo atrás, uma pessoa me disse o seguinte: vocês pregam o evangelho com camarão. Aquele outro grupo prega com minhoca. Aquele outro grupo com pão. Eu não tenho camarão, não tenho minhoca, não tenho pão. Tudo que eu tenho são fezes. Então eu pesco com fezes, porque tem peixe que gosta de porcaria. Você entendeu o que eu estou falando? Não, ô louco. Mas essa espiritualidade está solta aí. Ela, de alguma forma, diz que o meio, a isca, se justifica a si mesmo. Não tem nem a sofisticação de dizer que os fins justificam os meios. Os meios se justificam a si mesmos. E tem peixe que gosta dessa porcaria, então vamos pescar com eles mesmo. E mais, através de uma espiritualidade saqueadora, que vê o mundo como despojo material a ser apropriado pelo povo de Deus a qualquer preço. Então essa espiritualidade saqueadora, vândala, está presente no nosso meio e às vezes deforma o caráter, porque o seu caráter se amolda à sua visão do mundo. Há um tempo atrás, um pastor, agora nessa campanha presidencial, um pastor me disse o seguinte: olha, eu estava fazendo parte
de um determinado grupo que anda ajudando um determinado candidato à presidência da República. Até o dia em que nós saímos de uma reunião com ele, entramos num carro, e aí quando o carro passou assim para o quarteirão da rua, do outro lado, o pessoal parou, olhou assim para trás, e ele disse: aleluia, aleluia, o Senhor botou esse ímpio na nossa mão, vamos tirar até o tutano dele. Já tinha arranjado um meio de arrancar $450 mil do indivíduo. E a lógica era essa: foi o Senhor que colocou esse ímpio na nossa mão para a gente arrancar até o tutano dele. O que é isso? Isso tudo é muito espiritual, gente. Tem até a soberania de Deus nisso. Foi o Senhor que colocou esse ímpio na nossa mão para a gente arrancar até o tutano dele. Isso é uma construção espiritualmente linda até a metade. O Senhor colocou o ímpio na nossa mão. Aí a gente espera que ele diga, para que nós preguemos o amor de Deus, ele se converta. Não, safado, vamos arrancar até o tutano dele. Aí eu digo: meu Deus, faz-me amigo desse ímpio e me livra desses irmãos. Ou mais, através de um projeto de unidade que não tem nada a ver com amor, mas exclusivamente com poder. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós estamos pregando sobre unidade há muitos anos. Na parte que me diz respeito, faz uns 15 anos que a gente bate nessa tecla: unidade, unidade, unidade. No tempo em que ninguém queria unidade com coisa alguma, era unidade só em torno de mim mesmo. Unidade era: você concorda comigo, então nós somos um. De repente começa a haver uma onda de unidade, aleluia. Ultimamente eu estou vendo o discurso da unidade se transformar em projeto ideológico. Ou seja, não tem mais nada a ver com amor, fraternidade, aceitação. Tem a ver com o seguinte: unidos somos poderosos. E não é poderoso para saquear o inferno, não é poderoso para fazer boas obras no país, não é somos poderosos para levantar referenciais lindos da graça de Deus na nação. Não, somos poderosos para eleger 16 deputados estaduais, 7 federais, 1 senador, e contribuímos com uma parcela tão expressiva da candidatura à presidência da República, que a gente possa até mesmo reivindicar o Ministério da Educação ou das Comunicações, que nós evangélicos gostamos do Ministério das Comunicações. Então, esse projeto de unidade já virou projeto político ideológico. E aí eu fico preocupado. Outro dia, por exemplo, deixa eu contar uma história aqui, abrindo o coração. Mais do que eu estou abrindo, não dá. A Vejinha Rio fez uma matéria comigo, e no dia seguinte, quando eu li a matéria, eu fiquei assim meio chateado com a capa. Porque eu conversei uns 2 dias com o pessoal, eles foram super generosos na matéria, me trataram com muito carinho, mas eu não gostei de uma nota na capa. A capa dizia no finzinho assim, na base: líder evangélico acusa Bispo Macedo de mercantilismo e pregação social. Fiquei pensando, que horas que eu disse isso para esse homem? Na nossa conversa, 2 dias de conversa, eu não me lembro de ter dito isso. Eu me lembro dele ter me perguntado se eu sabia que tinha havido uma reunião no lugar assim, 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 onde a pessoa em questão tinha falado algumas coisas a meu respeito. Eu falei: eu fiquei sabendo. Me lembro dele ter me perguntado reverendo, o que o senhor acha de igrejas que vendem milho ungido, água fluidificada, fita vermelha de Raabe, convidam o pessoal para o caminho do sal grosso e aconselham a botar um raminho de arruda atrás da orelha
E aí ele saiu falando um monte de coisa. O que o senhor acha de igreja assim? Elas são genuinamente evangélicas? Eu falei, meu amigo, você me botou aqui no mato sem cachorro para responder essa pergunta. E eu não sou do tipo que foge da verdade. Eu falei, digamos o seguinte, que se as pessoas que fazem isso creem de fato que esses elementos têm poder em si mesmos, o sal grosso, a água fluidificada, o milho ungido, a arruda, a fitinha vermelha de Raabe, o caminho do sal abençoado, seja lá o que for, se eles acreditam que isso tem poder em si mesmo, então eles não são evangélicos, porque uma das coisas mais fortes do protestantismo que retomou a teologia bíblica foi o esvaziamento dos conteúdos fetichistas do universo. Ou seja, o universo não tem em si elementos mágicos. Isso é o paganismo e o animismo que emprestam essa magicidade às coisas. Eu falei, olha, o nosso batismo não salva. E a nossa ceia não é o corpo de Cristo. É memorial. Ora, se o batismo e a ceia, que são os extremos da visibilização material de alguma coisa na fé cristã, não carregam os conteúdos que eles simbolizam, quanto mais o sal grosso. Então, eu dificilmente diria que se crê nisso, essa é uma fé genuinamente evangélica. Aí ele falou, mas e do outro lado? Vamos supor que não se crê. Vamos supor que se vende isso e que se usa isso para aproximar as pessoas que creem nisso nas religiões populares brasileiras, só para aproximá-las da fé. É válido? Eu falei, olha, aí você me deixa numa situação complicada também. Porque se você não crê nisso, mas você usa isso é manipulação. Se você, além de que crê, além de que usa, ainda vende, aí é mercantilismo. Foi isso que nós conversamos. Ele fez lá a interpretação dele e botou na capa um choque pessoal. Bom, mas não é isso que eu queria contar. Aí naquela semana, eu chego numa determinada cidade do Brasil e encontro alguns irmãos que tinham acabado de receber aquela revista, alguns até por fax, com ela no aeroporto. Aí quando eu cheguei, o irmão vira para mim e diz o seguinte, puxa pastor, maravilhosa essa matéria, hein? Nunca saiu uma coisa sobre os evangélicos assim tão limpa, tão boa, tão para cima, hein? Uma pena essa notinha aqui da capa, né? Aí eu falei, pensei que ele ia dizer que era uma pena porque era desnecessário, porque é uma pena. Falei, uma pena, sabe por quê? Nos divide politicamente. E agora a gente não pode mais chegar para o candidato a presidente fulano de tal e dizer que os evangélicos estão todos fechados com ele. Se a gente pudesse dizer que os evangélicos estão todos fechados com ele, então valeria uma fábula. Mas agora com essa revista já sabem que estão divididos, já vale menos. Falei, meu irmão, você está fazendo a interpretação errada para a pessoa errada. Porque eu sinceramente abomino isto. E fico profundamente angustiado que a unidade esteja sendo pretexto para prestar serviço a esse tipo de malignidade que anda vendendo a consciência do povo de Deus no país. E mais, essa deformação sem caráter se manifesta através de uma espiritualidade que varia entre punir o culpado como coisa ou responsabilizar o diabo como se este fosse uma espécie de sedutor todo-poderoso. Em outras palavras, ou se pune o indivíduo como se fosse uma coisa que a gente descarta, ou então pega, joga a culpa todinha no diabo e diz ele é irresistivelmente sedutor. Coitado, ninguém aguenta quando ele chega com aquela lábia satânica dele. E aí, ou se descarta de um lado, ou se irresponsabiliza as pessoas do outro. As duas posturas são absolutamente anticristãs. A primeira porque não trata o culpado, a segunda porque transfere a culpa para o diabo e absolve alguém que pode começar a desenvolver um caráter pervertido. E mais,
através de uma noção de prosperidade que não é vista como fruto do trabalho e da obediência, mas como resultado da esperteza espiritual que usa magicamente as palavras que movem o mundo do espírito. Ou seja, no passado, a ética protestante evangélica dizia que a gente prospera quando obedece ao Senhor, a sua palavra, quando é fiel a Ele, quando trabalha de maneira séria, limpa, sistemática e perseverante, e que o Senhor iria abençoar esse projeto de vida. Hoje em dia a gente diz o seguinte: não basta conhecer as palavras que movem o mundo espiritual e usá-las com esperteza. Aí desenvolve-se a espiritualidade do Ali Babá. O Ali Babá é esse indivíduo que sabe a palavra mágica, né? Fica na porta da gruta e diz assim: abre-te, Sésamo. Aí abre. Entram ele e os 40 atrás, né? Eu estou muito preocupado, porque a ética do trabalho na igreja está sendo mudada. Durante anos o que se pregou foi isso. As grandes revoluções sociais e econômicas que o protestantismo deflagrou na Europa e nos Estados Unidos, deflagrou com uma ética de trabalho duro, vida frugal, obediência à palavra e perseverança. Não foi com essa espiritualidade da esperteza. Simplesmente diz: ó, confessa, 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 e tudo vai abrir, independentemente do tipo de vida que você está vivendo. Pode-se criar irresponsavelmente a espiritualidade do Ali Babá. E por último, através de uma atitude para com a perseguição que não se abre para a autocrítica, mas que sempre vê a perseguição como ação do diabo e nunca como uma reação ao pecado do povo de Deus. Eu sei que o mundo nos odeia, foi o que Jesus disse. E o mundo nos odeia quando nós manifestamos a graça de Deus, porque o mundo se sente desconfortável com manifestações de piedade e de amor. Pode até tolerar, mas a piedade que persevera em ser assim acaba provocando desconforto no mundo. Mas o mundo também odeia uma outra coisa: odeia safadeza feita em nome de Deus, odeia a manipulação do sagrado a favor de projetos pessoais. E eu fico profundamente preocupado quando eu vejo que qualquer perseguição no meio evangélico é logo vista como perseguição do diabo. Nunca ninguém para e faz a seguinte pergunta: será que essa perseguição tem razão de ser? Será que o que nós estamos construindo justifica essa perseguição? Será que a cara que a gente está mostrando para o lado de fora justifica ou não essa perseguição? Mas é sempre a priori algo que se atribui ao diabo, sem que se perceba muitas vezes que nós somos o diabo de nós mesmos. Agora, o que vai acontecer na igreja evangélica se as coisas continuarem assim? Primeiro, nós tomaremos o Brasil numericamente, mas não seremos capazes de produzir aqui os mesmos efeitos que a fé protestante gerou na Europa e nos Estados Unidos. Isso porque Max Weber foi quem escreveu aquela tese de que o que transformou a Europa e os Estados Unidos em continentes do futuro, modernos e prósperos, tinha sido a alavancagem do protestantismo e a ética protestante. Max Weber não se aplica à igreja evangélica no Brasil, porque a nossa ética ainda não é evangélica, nem é protestante, ela ainda é pagã. E mais, assistiremos aturdidos à transformação da fé no melhor negócio do país, mas sem ser o melhor negócio para o país. E ainda, correremos o risco de nos tornarmos um dos países mais cínicos do mundo para o Evangelho em mais 30 anos. Se nós continuarmos a achar que dá simplesmente para fazer de conta que está tudo maravilhosamente bem, sem procurarmos construir caráter e conteúdos compatíveis com o Evangelho, nós vamos ter alegrias muito curtas. Porque daqui a 30 anos, uma geração nova vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa que eles disseram em muitas outras situações da história.
quando gerações explodiram crescendo numericamente do ponto de vista da fé e sem caráter, e decepcionaram profundamente as gerações que se seguiram. Poderemos também vir a assistir o maior racha da história da religião no Brasil. E o racha não vai ser entre protestantes e carismáticos ou renovados, não vai ser racha doutrinário. Tragicamente, talvez o que venha acontecer, e eu espero no Senhor que não aconteça, é que o racha seja entre éticos e o pessoal do Vale Tudo. Agora, como vencer essa tendência, a perversão e a esquizofrenia entre caráter e carisma? Em primeiro lugar, nós precisamos hoje, enquanto é tempo, decidir não abrir mão do entendimento de que não é possível separar uma coisa da outra e ainda assim termos como resultado aquilo que o Evangelho chama de carisma e de caráter. No Novo Testamento, todo carisma genuíno é fundado em caráter, e todo caráter autêntico é legitimado pelo carisma. Sem esses dois andando juntos, o que nós temos é ou o milagreiro perdido de Mateus 7, ou o fariseu perdido descrito por Jesus no Evangelho. E mais, precisamos urgentemente voltar a crer no sucesso da ética do Novo Testamento. Há entre nós uma profunda praticabilidade da ética do Novo Testamento. Há pessoas e há pastores que já não creem que quem for coerente com o Novo Testamento vai ser bem sucedido. Por isso eles estão fazendo opção por outras éticas. Meu irmão, em nome de Jesus eu quero dizer a você: creia de todo o coração na ética proposta por Jesus e pela sua palavra. Ela tem recompensa. A recompensa não é a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai ver que você vai ser honrado em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, precisamos aprender a pensar em caráter, não como o cabresto da visão, mas como fundamento para a ação. Bem como precisamos aprender a pensar em carisma, não como a purpurina do show da fé, mas como a luz que ilumina os genuínos conteúdos da alma. E ainda, precisamos urgentemente buscar ser a síntese e não uma das partes implicadas no conflito. É que quase sempre nós assumimos polos. O grande convite é para nós sermos síntese. E eu estou feliz com o que o Espírito Santo está fazendo neste país. Estou vendo coisas lindas acontecerem todo dia. E essa palavra que eu estou dizendo aqui, que para você pode soar dura, não é negativa. Nós que oramos tanto no passado porque algo maravilhoso acontecesse, precisamos nos dar conta de que esse algo maravilhoso começou a acontecer. Agora, em nome de Jesus, vamos abrir o olho para que essa coisa linda do Espírito não seja pervertida pela nossa falta de caráter e de carisma genuíno. Vamos ficar em pé.